O filme de hoje é talvez o mais citável do cinema brasileiro. É uma frase de efeito mais impactante que a outra. Tem aquela, o senhor é um fanfarrão, que é das mais divertidas, pede pra sair, também marcou. Policial no Rio de Janeiro ou se corrompe, ou se omite, ou vai pra guerra também, extremamente impactante. E além do efeito dramático, é um roteiro que te força a rever alguns conceitos e é bem menos unilateral do que parece. Eu vou chegar lá. Este vídeo foi patrocinado pelo Mário Milani e o alô da vez vai para o seu pai também, Mário Milani, que adora o filme. Então eu deixo aqui um forte abraço para os dois. Favela é perigosa, é lugar ruim de se morar, mas ela é muito criticada por toda a sociedade. Mas existe violência em todo canto da cidade. Vem Deus, DJ! Se você quiser patrocinar uma crítica no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa, e esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? Já avisei que vai dar merda isso. Vamos lá. Tropa de Elite. Baseado no livro Elite da Tropa de 2006, do Rodrigo Pimentel e do Luiz Eduardo Soares, a história se passa em 1997, no Rio de Janeiro. Após anos combatendo o tráfico nas favelas, o Capitão Nascimento do BOPE está sentindo os efeitos psicológicos da profissão. Chegou a hora de encontrar um substituto. Eis que Neto e Matias entram na jogada. Temos o nosso filme. A direção é do José Padilha, ele fez Ônibus 174, que é muito bom, ele também dirigiu Garapa, que é ótimo. Os dois primeiros episódios de Narcos tem crítica no canal, ele também dirigiu o remake do Robocop, que já não é tão bom, também tem crítica no canal. Eu gosto de quase tudo que ele faz aqui, a única coisa que pega um pouco pra mim é a câmera na mão constante. Eu acho que funciona durante 90% do tempo, mas é demais. Eu sei que o Padilha gosta, eu sei que é um estilo que estava em alta nos anos 2000, mas o filme precisa de pelo menos alguns minutos de descanso visual, aquela pegada documentarista o tempo inteiro, pelo menos, sei lá, na cena da sala de aula, na faculdade, ele poderia deixar a gente respirar um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Mas funciona, serve a história, é um filme que te chacoalha, a estrutura narrativa é muito envolvente, é escalante, tem flashback em cima de distintas linhas de tempo, os arcos se cruzam bem, a não linearidade mantém o suspense elevado, e o roteiro navega bem entre as motivações dos três personagens principais. As sequências de ação são muito tensas, ele coloca a câmera no meio dos caras, você se sente lá dentro, é desconfortável, é intenso, é agoniante, ele manipula muito bem o escuro, o silêncio, sabe aquele silêncio logo antes da ação começar, aquela calma antes da tempestade? Essa sensação tá muito presente aqui, os ataques de pânico dele são muito bons, logo antes da parada começar, ele tá suando e se questionando e pensando no filho, isso deixa tudo uma situação que já era para ser tensa, com 3 camadas a mais, e o roteiro navega muito bem entre as complexidades do problema. Eu estava conversando sobre o Eric, o editor desse vídeo, sobre como será que esse filme seria recebido hoje. Em 2007 o Brasil não era tão dividido assim, e eu sei que o filme é muito celebrado por uma parte do país, mas isso é mais um resultado dos ideais da pessoa quando exposta ao que o filme tem a dizer, do que uma coisa induzida pelo próprio filme. Ele é muito celebrado pela galera da cultura do bandido bom é bandido morto, por exemplo. Mas o filme reflete vários pontos de vista. Ok, por um lado, ele não é muito favorável aos maconheiros burgueses que vão à faculdade de Direito e ficam debatendo como a polícia perversa se comporta contra a classe média, etc. É aquela cena da sala de aula, mesmo para quem for burguês, mesmo para quem frequentar a faculdade de Direito, é difícil não enxergar um pouquinho do que está errado ali. O filme também é muito celebrado por quem gosta de armas. Algumas pessoas não podem ver uma arma que começam a ter poluição noturna. Mas aí, de novo, é mais um reflexo dos ideais daquela pessoa do que dos ideais do filme. Retomando o raciocínio. Eu vou
Retomar o raciocínio. Ele não é o mais favorável na hora de pintar a classe média alta, ok. Mas ao mesmo tempo também não é um filme pró-polícia, pelo contrário, ele passa o tempo inteiro expondo como o sistema é corrupto. E aí você pode argumentar, ok, não é um filme pró-polícia, mas é um filme pró-BOP. Concordo até certo ponto. O BOP, de fato, é pintado aqui como a organização que vai salvar o país, mas é muito curioso dessas situações de rir para não chorar, que a polícia brasileira seja tão corrupta, que o sistema seja tão estragado que a gente precisa de uma outra polícia não corrupta para fazer o papel que era para ser da polícia militar. Mas ainda que você olhe para o filme como uma, entre aspas, propaganda pró-BOP, ele também não isenta todas as ações de todo mundo que tá lá dentro. Ele deixa bem claro que o Capitão Nascimento tá meio pirado das ideias, que ele tá esgotado, que ele precisa ser substituído. As cenas onde ele manda pegar um cara e manda torturar outro, e outro oficial do BOP fala, eu tô fora, eu não sou a favor desse tipo de coisa. E durante as cenas de tortura, elas nunca são mostradas como algo, haha, tá vendo? O bandido tem que ser torturado mesmo, esses vagabundos têm que ser colocados pra falar mesmo. Não, é sempre visto como algo muito triste, muito pesado, muito errado, dependendo de como você olhar, e com grandes consequências. Vamos pegar o personagem do William Cortaz, por exemplo. Ele é fraco, ele é corrupto, ele é tolo, mas ele tá longe de ser o pior naquele sistema. Iam matar o personagem por causa de um golpezinho que ele deu de alguns R$1.000. E tem uma cena que ele tá lá no bar conversando com o Matias e com o Neto, eles estão vendo como eles vão desviar aquele dinheiro que, dentro da ótica do Matias e do Neto, é algo certo, mas ele já tá pensando em como ele vai embolsar um pouquinho, e aí quando ele se desentende, ele fala, cara, você acha que eu vou subir o morro, correr o risco de ser morto para ganhar R$500 por mês? E mesmo que eu não concorde com nada que o personagem faz aqui, não é o pior argumento do mundo, pelo menos você consegue enxergar o que ele está dizendo. E isso é uma constante nesse filme, ele mostra pessoas fazendo coisas erradas, mas oferece um pouquinho de contexto. Você nunca concorda com essas coisas que estão sendo feitas, mas você as enxerga com mais camadas do que o normal. Isso dá complexidade aos personagens. É um filme muito mais complexo do que aparenta. Nada é branco ou preto aqui. No centro de tudo está a perspectiva do personagem do Wagner Moura. A narração dele dá muita personalidade ao filme, mesmo quando ele repete algumas coisas. Eu acho que a frase policial tem que saber onde pisa, ele fala 3 vezes, não precisava. Mesmo quando ele cai um pouquinho para mais estilo do que substância, não dá para reclamar, porque ele tem aquela cadência, aquele jeitão, e o personagem é esquentado, e ele se coloca no filme ao narrar o que está acontecendo, e é tão orgânico, funciona tão direitinho que até quem não gosta de voice-over não tem como não apreciar o que ele faz aqui. As coisas que ele fala são estilizadas até certo ponto para deixar o personagem um badass, um fodão, um cara admirável, mas, como eu falei, até certo ponto. Por exemplo, quando ele tá lá, ele pega um playboy lá e fala, eu sou estudante, e fala, o quê? Você é o quê? Aí ele vai lá e dá uns tapas e fala, quem matou esse cara aqui? Foi você! Inicialmente você pode vibrar com uma cena assim, uau, é isso aí, mostra pro playboy, mas se você começar a realmente enxergar o que tá acontecendo, é tudo muito sério. É você que financia essa merda aqui! Seu maconheiro! Seu merda! O senhor é um fanfarrão, pede pra sair, o senhor vai dormir 05, essa é a minha preferida. Esse filme, além de tudo, mostra como é possível achar um espacinho para humor em quase qualquer tipo de filme, em quase qualquer tipo de narrativa. Esse é um filme extremamente tenso, que lida com morte, que lida com tortura, mas quando ele acha aquele cantinho para colocar humor, é muito engraçado. Eu tô falando da cena da estratégia durante o curso do BOP, que é uma das minhas sequências preferidas do filme. Tá todo mundo exausto, morrendo de sono, e ele lendo um livrinho. Estratégia, que vem do latim não sei o que lá, em alemão stratégie, em inglês strategy, em espanhol estratégia, e ele vai lendo, e o outro quase dormindo, ele vai lá pôr uma granada na mão dele e fala assim, se o senhor dormir e derrubar essa granada, o senhor vai explodir todo mundo, o senhor vai dormir? E o cara fica assim, ó. O senhor vai dormir, seu 05? Não, senhor!
Estamos todos confiando no senhor. Então sim, ele fala coisas muito maneironas, ele é um personagem fodão, mas o filme nunca te deixa esquecer que ele não tá legal. O exemplo perfeito disso é a cena dele gritando com a mulher dele, ele chega em casa, ela mal fala oi, ele já bota o dedão na cara dele, você não fala mais do meu trabalho, você não fala mais do meu batalhão, quem manda nessa mão, você sabe, e acaba com a mulher. Ele não está certo, que fique claro, é tanto que ele perde a mulher, depois ele volta e tem um bilhete, você nem precisa ler o que tá no bilhete, você entende a mensagem, no segundo filme, ela foi embora com razão. Não abre a boca pra falar mais do meu trabalho nessa casa. Que isso? Você não fala mais do meu trabalho nessa casa. Você tá entendendo? O que aconteceu? Quem manda nessa porra aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa. Você tá entendendo? Mas você entende por que ele falou aquilo? Entende. O neto tinha acabado de morrer, você vê o efeito acumulativo de cenas anteriores, tem uma que ele tá indo trabalhar estressadaço, e a última coisa que ela fala pra ele antes disso aí é, se eu soubesse que você não ia parar, não tinha engravidado. Aí, e ele que é um cara esquentado, você vê que ele... Aí, tchau, né? O tchau mais calmo que você pode imaginar. Então você vê tudo aquilo acumulando dentro dele. Pra mim é o personagem definitivo da carreira dele. É um debate bom se ele tá melhor nesse filme ou no segundo, porque o personagem tem um arco, não é, vou interpretar a mesma coisa de novo, mas é um desses casos, como eu falei em outras ocasiões no canal, o Bruce Willis tem o seu John McClane, o Wagner Moura tem o seu Capitão Nascimento. A complexidade do personagem é muito bem trabalhada, ele inclusive se pega questionando as próprias decisões quando ele decide soltar lá o fogueteiro, é fogueteiro que fala? Acho que é. Sabendo que o cara ia ser morto pelo tráfico, e quando a mãe vai pedir pra poder enterrar, ele fica piradaço e vai atrás do cara sabendo que é uma missão burra. É um baita personagem, você questiona muitas coisas que ele fala, você questiona mais ainda algumas coisas que ele faz, então ele nunca tá 100% certo, mas ele também nunca tá 100% errado. Complexidade é isso, e é um dos melhores exemplos do cinema mundial. Nossa, que exagero, né? O André Ramiro faz o Matias, e ele tem o melhor arco do filme, ele começa super complacente, como estudante de direito, lá fazendo trabalhinho enquanto os outros fumam maconha, e ele nem se manifesta. Depois você vê uma involução, dependendo do seu ponto de vista, mas você vê o arco dele se mexendo naquela cena muito boa da sala de aula, quando eles estão falando da polícia sendo perversa com a classe média, através do olhar de Foucault. E os argumentos são exatamente o que você espera. Eu tava indo pra Búzios numa blitz e me pararam e a polícia bate primeiro e pergunta depois e ele vai ficando pistola. Tem uma cena, vamos ver se o Eric encontra, tem uma cena que você só vê a reação dele, só vê o olhar dele e você fala, esse cara tá ficando muito pistola, é muito bom. O arco continua evoluindo devagarzinho, ele ainda é zoado mais uma vez na festa, quando coloca uma música, polícia, e você fala, até quando vai isso? À medida que o personagem vai, nas palavras do Wagner Moura, se tornando um policial de verdade. De novo, mesmo se você for da classe média alta, mesmo se você for um maconheiro de faculdade, é muito difícil não sentir um pouco de satisfação quando ele vai lá e prende o playboyzinho que vende maconha para a faculdade, ou durante a passeata ele vai lá e bate, porque você entende da onde ele está vindo. Mas que você não concorde, ou seja, de um posicionamento político A ou B, você entende a complexidade do personagem. Vocês são um bando de filha da puta! São tudo igual a ele! Bando de burguês safado! O Caio Junqueira faz o Neto, eu não acho o arco dele tão significativo como o do Matias, mas também ele começa de um jeito, você vê a personalidade dele sendo endurecida, você compra o lado meio maluco dele, e a morte dele é um ótimo exemplo também de causa e efeito. Primeiro porque não era pra ter sido ele que foi lá levar o óculos pro garoto, então isso gera um sentimento de culpa no outro, gera também a explosão mental do personagem do Wagner Moura, o que por sua vez tem um efeito na família dele, que se alastra até o segundo filme, e gera todo o ato final, onde eles agora estão atrás do Baiano, dá uma missão final pro filme. Cadê o Baiano? A Fernanda Machado faz bem a Patricinha, rica, inocente e bem intencionada. O filme, de novo, debocha, tô falando muito de novo, né? Eu vou tentar parar, mas o filme sim debocha um pouquinho dela e dessa classe, mas lá no final, quando duas pessoas dessa classe são mortas, aquilo não é feito como, haha, playboyzinho, se lascou, não. Aquilo é mostrado de maneira horrorosa. É pesado, é trágico, um leva um tiro na cabeça, o outro está lá no meio dos pneus, é queimado vivo, é uma coisa horrorosa de se ver. Então é um filme com poucos heróis
puros. Você tem figuras mais nefastas do que outras, mas todo mundo ali faz coisas duvidosas. Eu não gosto de nenhum. Quem gostar de ver as sequências de tortura, acho que precisa se tratar, mesmo sendo bandido, não gosto de ver ninguém sendo torturado. A Maria Ribeiro também tá bem no filme, ela precisa equilibrar um pouco o lado explosivo dele e ao mesmo tempo colocar gasolina no problema, mesmo de um jeitão com menos energia, e você vê aquilo acumulando, e ela não tá errada, ela tá certíssima de não querer ter um filho com um cara que sai toda noite e provavelmente tem uma enorme chance de não voltar vivo. A cinematografia do Lula Carvalho é ótima, não é muito saturada, dá um desconforto, é quente, não cores quentes, mas ele passa o calor, ele passa o desconforto, até no apartamento dele, ninguém tá relax, ninguém tá bem, ninguém tá feliz, ninguém tá à vontade nesse filme. A trilha do Pedro Bronfman é boa pra caramba. Se eu fosse questionar algo nesse filme, é que ele em momento algum mostra se o BOPE de fato é essa instituição à prova de corrupção. Eles falam várias vezes, aqui no BOPE policial corrupto não entra. É um mantra do filme, mas será que não entra mesmo? Né? Acho muito difícil acreditar que existe uma instituição não corrupta no Brasil. O filme seguinte explora isso, mas isso é assunto para outro vídeo. O Wagner Moura dá um show de interpretação, o elenco de apoio é bom pra caramba, é bem dirigido, é visceral, é intenso, te faz pensar, te faz rever os seus conceitos. Filmaço, nota... Eu não consigo dar uma nota perfeita, mas 9,3. Mário, obrigado mais uma vez pelo patrocínio. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.